aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 29 de janeiro de 2025, agora são 9h35 da manhã, faltando 25 minutos para abrir o pregão da nossa Bolsa de Valores. Como hoje é dia 29 de janeiro, é o dia em que a Taesa nos fez o pagamento de proventos. Proventos já esperados, nós já vamos mostrar como estava a nossa expectativa e como se tornou isso em termos de realidade do pagamento desses proventos e o efeito surpreendente que veio a dar na nossa carteira aberta, aquela que eu mostro aqui para você, onde eu vou descrevendo o método que eu utilizo aqui no canal e como ele tem retornado em termos de resultados bastante interessantes dentro do nosso método. Então eu tirei um extrato aqui da conta do canal, extrato do dia 29 de janeiro de 2025. A parte que interessa eu deixei marcado aqui neste retângulo em vermelho. Então veja que no dia de hoje, 29 de janeiro de 2025, eu recebi da Taesa, aqui é juros sobre capital próprio, em cima de 10.069 ações, o valor de R$ 1.140,97. E a título de dividendos, também sobre 10.069 ações, eu recebi R$ 903,06. Nenhuma surpresa, porque afinal de contas aqui no método do canal nós temos o controle mensal desses proventos. Então aqui no caso para o mês de janeiro nós tínhamos a previsão já de receber no dia 29 tanto juros sobre capital próprio, JCP, aqui está o valor, quanto dividendos, neste caso aqui para a Taesa, sobre 10.069 ações, totalizando R$ 2.044,03. Também recebemos proventos aqui no passado da ISA Energia, no dia 21, e lá no dia 17 também recebemos proventos da Caixa Seguridade, totalizando R$ 5.038,14. E claro, como nós falamos de método, então a gente faz as coisas, os procedimentos sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, neste caso aqui, você pode ver que a primeira coisa que nós fazemos é registrar nessa tabela. Eu vou deixar tudo isso aqui no final, essas planilhas, essas tabelas, eu vou deixar o link, você pode, se você quiser usar as mesmas que eu. Aqui estão os cálculos, tudo feito do jeito que eu montei aqui, no caso, para o canal, e você pode, a partir daí, começar a montar a sua. Então, no dia 29 de janeiro de 2025, nós recebemos aqui, R$ 903,06, aqui já está corrigido, deu uma diferença de 1 centavo em termos de dividendos, e R$ 1.140,97, conforme os dados que nós trouxemos lá do extrato. Bem aqui embaixo tem a soma dessas duas células, R$ 2.044,03. Não sei se dá para ver aí, conforme o vídeo às vezes dá uma cortadinha, mas de qualquer forma, esse foi o valor recebido para a Taesa nesse dia 29, somando tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. E depois nós fizemos um registro dos proventos que nós recebemos, recebemos pelas ações que nós possuímos. Esses proventos aqui, eles correspondem apenas ao ano de 2025. Então, todo ano eu zero essa planilha, zero essa tabela de proventos, essa que está aqui, e começo tudo de novo. Então, veja que nós temos aqui proventos para serem recebidos, na verdade, proventos que já foram recebidos, e conforme você pode ver aqui, são aqueles três que eu mostrei agora há pouco, Caixa Seguridade, ISA Energia e a Taesa. Então, são os três proventos que nós já recebemos neste ano, e que fazem totalizar R$ 5.038,13. Então, esse aqui é o total que nós já recebemos em proventos neste ano de 2025, isso só no mês de janeiro. Então você dê uma olhada aqui, porque eu vou computando isso ano a ano. O ano que realmente interessa começa aqui em 2021, onde nós recebemos R$ 11.100 aproximadamente de proventos. Depois, em 2022, recebemos R$ 30.800 aproximadamente. Depois, em 2023, recebemos R$ 41.172. O ano passado, R$ 50.175,37. E este ano, então nós já temos aqui recebido só no primeiro mês R$ 5.038,13. No total, a carteira do canal já nos pagou, porque daí isso aqui a gente vai contando assim, 2021 fechou um ano, 2022 2 anos, 23 3 anos, 24 4 anos, então estamos indo para fechar o 5º ano, ainda não fechamos, estamos indo nessa direção. E nesse tempo, que está indo na direção do 5º ano, ou seja, já temos 4 anos fechado, nós recebemos já em proventos R$ 138.386,29. Nestes últimos dias tem andado bem nublado aqui pelo Rio Grande do Sul, então a temperatura subiu bastante. Aí agora, estando nublado, ela começa a cair um pouco, isso até dá um friozinho. Não muito, uma coisinha, você pode olhar aí na janela. Então a gente toma um cafezinho para dar uma aquecida no corpo. Bom, mas então, nós partimos para
o registro na nossa tabela onde nós controlamos as nossas metas. Que metas são essas? Metas para os anos de 2025 e 2026. As nossas metas são sempre bienais, isso conforme, né, o planejamento que a gente faz aqui no canal. A gente começa lá no planejamento até chegar nessa tabela com essas metas. Eu vou deixar aqui o vídeo onde eu fiz o planejamento já para o ano de 2025 e 2026, eles são bienais, e as metas para 2026 em número de ações, elas estão aqui, ó, o que se pretende atingir até 2026 em número de ações. Mas, neste caso, né, essa aqui é a primeira revisão que eu fiz, a revisão para o mês de janeiro de 2025, mas aqui nós temos uma meta a ser atingida em termos de recebimento médio de proventos, que vale só para o ano de 2025, tá? Que é receber em média R$ 4.600. Por isso, nesse vídeo que eu vou deixar no final, você consegue ver lá como é que eu cheguei nesses R$ 4.700. Até o presente momento, como a gente já mostrou, eu recebi em ações R$ 5.038,13. Então veja que, considerando, né, que o objetivo aqui, ó, é chegar a R$ 4.700 em média por mês, se nós dividirmos R$ 5.038,13 por 12, então é como se nós já tivéssemos recebido R$ 419 em média por mês no ano de 2025. Isso equivale a 8,93% da média. Então já estamos nesse patamar. Ainda falta para atingirmos essa nossa meta mais R$ 51.361,86 se quisermos chegar aqui, ó, nos 4.700. Os nossos estudos, os apontamentos que a gente faz aqui no canal, indicam que muito provavelmente nós vamos superar bem de longe essa meta, porque parece que tudo indica vai ser um ano próspero. Que pese uma economia ruim no país, né? Problemas com taxa de juros que devem ser aumentadas essa semana de novo, e mais a questão inflacionária, veja que o efeito, né, dos recebimentos de proventos das nossas ações superam essas duas marcas. Mas o mais curioso mesmo vai ser quando chegar ao final do ano, o final do exercício de 2025, porque daí nós vamos ver o quanto nós vamos ter crescido em termos de proventos e o quanto vai ter variado a nossa economia, por um lado, né, do ponto de vista inflacionário, que a gente sempre coloca a inflação, claro que a inflação é a inflação de cada um, mas a gente coloca a inflação normalmente vinculada com o IPCA. Nós vamos dar uma olhada o quanto isso aí se desenvolveu. Também vamos ver até que ponto chegam os juros, por isso que nós olhamos o boletim Focus praticamente toda semana. A expectativa é de 15%, né, de taxa Selic, e muito provavelmente nós vamos ficar acima desses dois em termos de crescimento dos proventos da nossa carteira. E isso acontece na medida que, quando nós recebemos esses proventos, como é o caso da Taesa, né, então o mercado, na verdade, ele ainda não abriu. Agora são 9 horas e 49 minutos, faltam 10 minutos praticamente, né? Na verdade 5 para a abertura do pré-leilão, e depois, ou leilão de abertura, né? Vamos dizer assim, porque nós já estamos praticamente entrando no pré-leilão, mas tem o leilão de abertura, e depois que ele abre às 10 horas o mercado para executar todas as ordens represadas que vão estar nos books. Ou seja, estamos aí então a 10 minutos de abertura, então a gente não sabe direito o que pode acontecer hoje. Se a ação da Taesa vir a se oferecer, nós vamos comprar mais ações, só que veja que não é com recurso que nós estamos utilizando que venha do nosso próprio bolso. São recursos esses pagos pelas empresas que fazem parte da carteira. E comprando mais ações, na próxima vez que a Taesa vir a pagar proventos, nós vamos ter um leque maior de proventos, de ações sobre as quais vão incidir aqueles dividendos por ação. E isso significa que existe uma chance de que nós recebamos mais proventos do que, por exemplo, nós recebemos no ano passado. Quando eu falo proventos junta os dois, né? Juros sobre capital próprio e dividendos. Só que proventos é a palavra que generaliza isso tudo. É a palavra correta, na verdade. Então, em nós recebendo esses proventos, esses dividendos, esses juros sobre capital e comprando mais ações, isso significa que vai aumentando a nossa base de construção acionária e, consequentemente, nós temos mais proventos para receber. Claro que a gente leva sempre em consideração, né, a saúde das empresas. Não dá para dizer que todas as empresas têm essas mesmas condições de saúde. Aqui são empresas que nós analisamos elas trimestralmente, agora já está se encerrando o mês de janeiro, vai começar o mês de fevereiro, e já começam a aparecer os resultados, e nós já vamos ter um olhar sobre essas empresas de forma a até projetá-las para frente e ter uma expectativa do que a gente pode receber de proventos nesse exercício de 2025. Ainda que seja um ano muito complicado, muito difícil, mas as bases dessas empresas sendo bases consolidadas, bases sólidas, bases mais resilientes, significa que elas vão ser pouco afetadas, tanto pelos desmandos de governo, como, enfim, pelos descontroles que a gente está vendo em termos inflacionários e também de incidência de juros da nossa economia, a referência de juros, né, que no caso é a taxa Selic, mostrando aí como a nossa carteira, ou pelo menos de acordo com o método que nós utilizamos aqui no canal, faz com que essa carteira seja muito robusta e aguente todas essas pancadas que a gente tem visto no nosso mercado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.